E aí, galera maravilhosa do Desenhos, Bugagens e muito mais! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam ótimos nesse dia maravilhoso, como eu tô maravilhosamente perfeito, como vocês sabem muito bem. Porque hoje é um dia muito especial. Sabem que dia é hoje? 20 de maio. Uau! Isso é 20 de maio, temos um aniversariante muito especial que eu queria celebrar essa data especial analisando certos filmes que ele fez. E esse aniversariante em específico é Padre Marcelo Rossi. Tipo, como não se esquecer desse padre? Ele é magnífico. Ele fez vários sucessos, como Erguei as Mãos, Quero Mergulhar nas Profundezas, O Senhor Tem Muitos Filhos, O Vira de Jesus, O Senhor é Rei. Cara, fala pra uma pessoa na tua frente se ela não conhece esse padre. Ele faz música magnífica e muito boa pra você escutar. Ele fez colaborações com a Xuxa, Hebe Camargo, Ivete Sangalo, Rick Renner, Chitãozinho Chororó, o Paulo Ricardo do RPM. Esse cara é uma lenda das lendas, cara. Como não amar esse cara? Ele até mesmo já teve a oportunidade de fazer uma chamada de vídeo em um quadro do Domingão do Hulk para uma família em Paulista, no Pernambuco. É uma cidade chamada Paulista, que tem a ver com São Paulo, que fica no Pernambuco. Vai entender, né? Eu queria analisar dois filmes que ele esteve presente para comemorar o aniversário dele. E sem enrolação, vocês precisam se inscrever no meu canal, deixar aquele like incrível e aquele sininho maroto na notificação ativa nele quando fazer vídeo novo, obviamente, com toda certeza. Só que agora chega de enrolação e vamos começar essa bagaça. Uhul! Muito bem, galera maravilhosa do Desenhos, Bugagens e muito mais. Para poder comemorar essa data especial do aniversário do Padre Marcelo Rossi, eu pensei em analisar o filme Maria, Mãe do Filho de Deus. Esse daí é o filme principal em que o padre estreou e eu pensei em analisá-lo para essa data especial. A pergunta é, será que esse filme é realmente bom? Bem, vamos descobrir nessa análise de hoje. Esse filme é Maria, Mãe do Filho de Deus. O filme conta a história de Maria Auxiliadora, uma mulher que mora lá no Rio Grande do Norte de 24 anos. Ela tem uma filhinha chamada Joana, de apenas 7 anos. Ela é levada em uma bela tarde ensolarada para ser cuidada pelo Padre Marcelo Rossi. Porque aparentemente a Joana está sofrendo de alguma doença grave e a mãe obviamente está se sentindo bastante preocupada com isso. Então, para poder entreter a pequena Joana, o padre decide contar a Joana a história de Maria, a mãe do Filho de Deus, que deu luz a Jesus, o único soberano digno que morreu por nós para lavar os nossos pecados. Ele conta sobre a vida de Jesus até o seu crucificamento. E é basicamente isso. É uma história simples, mas emocionante e direto ao ponto, como todos vocês amam. Muito bem, antes de começarmos essa análise do filme, eu preciso esclarecer uma coisa. Eu sou de religião católica. E tenho certeza que vocês devem respeitar minha religião, assim como eu respeito a religião de vocês. Até porque eu sou muito grato pela religião onde eu estou. E eu também gosto muito, eu adoro a Jesus e a Deus, porque só há um Deus nesse mundo, e não há outro igual a ele, obviamente. Eu me sinto muito grato. E eu também tenho certeza que vocês vão se orgulhar bastante da minha análise, mas enfim. Quando eu fui assistir a esse filme, eu achei que para uma produção brasileira, ele não iria contar a história de Maria e de Jesus de uma forma muito sutil. Mas eu estava errado. Eu até que gostei desse filme e eu fiquei bastante impressionado com os aspectos que ele apresentava. Eu fiquei bastante impressionado. Por exemplo, o filme, ele conta a história de Maria e de Jesus desde o seu nascimento, aí os seus pontos principais e o seu crucificamento. E é simplesmente isso. E querem saber de uma coisa? É perfeitamente ok. É um enredo simples, mas é perfeitamente ok. E bonito também. Nem todo filme precisa ter uma complexidade em seu enredo. Porque se um filme quiser manter uma história simples, mas que ainda mantenha a atenção dos telespectadores com as emoções dos personagens,
Então tá perfeitamente ok. Eu me sinto muito feliz que o filme decida ir por essa direção para que as pessoas consigam se relacionar com a história. Tipo, por exemplo, você consegue perceber a emoção e a preocupação da Maria quando ela engravida abruptamente do Filho de Deus que morreu pelos nossos pecados, e quando o arcanjo Gabriel anuncia a sua gravidez e também de sua prima Isabel. E quando o José percebe que a Maria estava grávida, bem, ele ficou bravo, porque, tipo, imagina que você está comprometido a uma pessoa e ela engravida sem nem ao menos te contar. Eu também ficaria, como José, bastante bravo. Mas depois que o arcanjo Gabriel relatou a situação para o José, aí ele compreendeu perfeitamente. Isso é muito bom. E assim que a Maria deu luz ao Filho de Deus, todos temos que concordar que sempre quando há a cena de Maria dando a luz ao Filho de Deus, é simplesmente uma cena magnífica. Sempre será uma cena maravilhosa de se ver, porque nós estamos vendo Maria dar luz ao principal Filho de Deus que morreu pelos nossos pecados para nos livrar de nossas dívidas. Isso é maravilhoso e bonito também. A gente também acompanha Jesus em seus marcos principais. Por exemplo, ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista, transformou a água em vinho em uma festa, foi tentado pelo diabo, mas ele não deu ouvidos a ele. E também seguimos a sua crucificação, que, convenhamos, é um momento bastante sério e triste. Porque imagina você estar sendo crucificado por algo que você não fez. Isso não é nada bom. E eu fico feliz que o filme traga essas emoções bastante profundas para você sentir pelos personagens, e isso é bastante corajoso da parte dos produtores. Durante todo o filme eu nunca me senti entediado, eu só estava aproveitando bastante a história dos personagens, os milagres de Jesus e o padre estar contando a história para a pequena Joana. Isso está perfeitamente ok. Me senti bastante alegre e até com um sorriso no rosto o filme inteiro. E sobre os personagens desse filme? Bem, vamos começar primeiro com os personagens dos tempos modernos, digamos, e depois vamos para os personagens bíblicos. Começando pela Maria Auxiliadora. Bem, ela é uma mãe carinhosa que é bastante preocupada com a Joana e deixa ela no padre enquanto ela vai ver o exame dela. E é simplesmente o que sabemos dela, mas ela é uma personagem ok. Ela é uma mãe ótima para a pequena Joana porque ela se importa com ela. Isso é muito bom. Sobre a pequena Joana de 7 anos, que ouve a história de Maria pelo padre, bem, ela é simplesmente uma criança comum que tem seus pensamentos de criança e nada mais. Não há muito o que dizer sobre ela. Ela é só uma personagem criança comum. Mas ainda assim ela também é tolerável, ela também é aceitável. Já o padre é uma pessoa ótima, de paixão e de fé, e com seus ensinamentos, ele explica que todos nós somos filhos de Deus, inclusive as pessoas que não gostam da gente. Padre, não se importe com ele, isso não tem mais jeito. Todos somos filhos de Deus, inclusive você. Jesus veio para os pobres e pecadores. Ele explica a situação para Joana de uma forma bastante lúdica. Agora você já vai melhorar. Deus abençoe. E continuando a nossa história, Herodes morreu e o arcanjo Gabriel apareceu a José e falou que ele podia voltar com Jesus para Israel. Jesus já tinha 6 aninhos. O padre é um personagem muito bom, eu adorei ele. Melhor personagem dos tempos modernos. Agora sobre os personagens bíblicos, nossa! Vamos começar primeiro com Maria. A Maria, ela é uma personagem bastante relacionável. Ela é uma pessoa muito querida. Porque ela deu luz ao Filho de Deus, aquele mesmo que iria morrer para pagar pelos nossos pecados e nos livrar de todas as malvadezas tentadas. Isso é uma coisa magnífica e eu fico muito feliz
que ela se importa com o filho e ela demonstre uma tristeza quando ele é crucificado, que convenhamos, como eu disse, é uma cena bastante triste e séria, porque imagina que você está sendo, que você está sendo morto por algo que você não fez. Isso é muito triste. Infelizmente, é o que vemos com Jesus nesse filme. Eu sei. Mas depois que ele ressuscitou, então a gente fica bastante contente, é claro. E vamos começar com Jesus também. Ele também é uma pessoa magnífica. Ele é uma pessoa magnífica nesse filme, porque ele dá os ensinamentos, ele não é tentado pelo diabo, ele faz milagres, ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista. Ele faz milagres em todo mundo e opera os seus ensinamentos para aqueles que esperam. Jesus, nesse filme, é uma ótima pessoa. Nós também temos José, que é o marido de Maria, que acompanha o nascimento do próprio filho também. Ele era um carpinteiro falido, mas que foi especialmente escolhido pela mão dela para ser herdeiro de Jesus. Isso é muito bom também. Também temos outras figuras bastante conhecidas na história. Por exemplo, o rei Herodes, que tenta matar Jesus enquanto ele ainda era um bebê. Isso não é bom também. Temos os 3 reis magos que deram presentes a ele no dia do seu aniversário. Nós temos o apóstolo Judas, que traiu a Jesus. Nós temos Pôncio Pilatos, que ordenou, que não queria que crucificassem Jesus, mas pelo pressionamento do povo, ele teve que fazer essa ordem, mostrando que realmente ele ficou bastante preocupado sobre isso. E também temos várias outras figuras, tipo Maria Madalena, uma grande amiga de Jesus. Nós temos também o diabo, que tenta tomar Jesus. Ele não é uma pessoa muito boa, não. Pois é. Mas com a palavra de Deus, Jesus não foi tomado, e isso é muito bom. Fiquei bastante feliz por ele. Temos várias outras figuras nessa história toda, que eu acho que muitos de vocês vão reconhecer. Todos vocês vão reconhecer, como eu também reconheci. Isso é uma coisa maravilhosa de se ver. Sobre os visuais desse filme, eu gostei bastante. Eu vou falar sobre algumas coisas meio questionáveis nos cenários, mas pela maior parte, os cenários eu gostei bastante. As roupas dos personagens ficaram muito bonitas, obviamente. Os cenários, você pode ver que eles tiveram bastante detalhamento. Tem vários cortes cinematográficos que são simplesmente maravilhosos de se ver. Por exemplo, eu vou mostrar agora para vocês alguns certos momentos, como vocês estão vendo agora, mas são vários cortes magníficos de se ver. Dá para perceber que a filmografia, ela foi profissional, ela foi seguida na direção certa e ela é bastante segura de si também. Eu gostei bastante da cinematografia do filme e isso me deixou bastante impressionado para uma produção brasileira, porque a maioria dos filmes brasileiros tem uma qualidade de câmera, digamos, que parece que merece estar em um programa de TV, para os meus olhos, é claro. Agora, sobre a atuação do filme, eu também não preciso me esquecer dela, é claro. A atuação do filme é bastante boa. Tem vários nomes conhecidos que dão o máximo de si em suas performances e dá pra perceber que eles estão se encaixando emocionalmente com o roteiro. Por exemplo, temos a Giovanna Antonelli, que interpretou a Maria, e a Maria Auxiliadora, só que esse ponto eu vou chegar depois. Temos o Luigi Baricelli, que interpretou Jesus. Temos José Dumont, temos o José Wilker, além do próprio padre Marcelo Rossi. Mas a gente também tem que chegar à cereja do bolo. Como é a atuação do padre Marcelo Rossi nesse filme? Nós não podemos esquecer dele não, até porque hoje é o aniversário dele. É claro que o padre, ele não é um ator, é claro. Ele é um padre que apresenta a Santa Missa sempre aos domingos, é claro. Claro que ele não é um ator. Mas para uma pessoa que não é um ator e é mais conhecido como padre, ele até que faz um trabalho bastante aceitável e decente em ambos os seus papéis, como o padre que conta a história para Joana
E também o arcanjo Gabriel, que anuncia a gravidez de Maria. Ele faz um trabalho aceitável e razoável nesses dois papéis e dá pra perceber que ele tem uma boa conexão com os personagens. Ele é aceitável nesse filme, dá pra poder assistir a esse filme e se importar com a atuação dele. Ele faz um trabalho ok pra uma pessoa que não é um ator, mas é um padre. Ele faz um trabalho ok. Sobre a música do filme, a trilha sonora, eu assisti esse filme, a trilha sonora, e realmente as músicas desse filme são muito boas, porque elas têm letras bonitas, que falam sobre Jesus, elas são bastante lúdicas, tem uma faixa em específico com o Zezé de Camargo e Luciano, que eu fiquei bastante encantado. Só tem uns certos pontos nessas músicas que eu vou falar depois, mas ainda assim é muito bom. As músicas são muito boas, as músicas são ótimas, elas são bonitas de se ouvir e dá pra perceber que eles também se empenharam ao compor essas músicas. A trilha sonora, ela é composta por certos arranjos orquestrados que dão o sentimento para cenas que ocorrem com os personagens. E também vão ter momentos em que a música vai se tornar bastante festiva, como por exemplo na festa em que Jesus transforma a água em vinho. É um ótimo momento para poder mostrar como era o estilo de música que eles ouviam na época, por exemplo. É uma ótima trilha sonora e eu também aproveitei bastante. Porém, mesmo gostando bastante do filme, ficando impressionado, tem também alguns certos pontos que eu preciso analisar, porque nem todo filme vai ser perfeito. E só porque é um filme católico não significa que o filme é 100% uma perfeição pura. Também tem aqueles certos pontos que eu acho que eles poderiam ter melhorado. Tipo, por exemplo, nós podemos perceber no início a Maria Auxiliadora, o padre e também um homem que dá um almeirim para a pequena Joana. Mas sabe uma coincidência um tanto engraçada? É que esses três mesmos personagens, eles interpretam a Maria. O homem que deu o almeirim pra Joana interpreta Jesus e o padre interpreta o arcanjo Gabriel. Eu achei meio estranho, eu não sei se deve ter algum significado simbólico. Talvez eu acho que tenha nesse filme, se vocês souberem, vocês podem me contar nos comentários. Até a própria Joana, quando o padre vai contar a história, até mesmo a própria Joana relata que a Maria tem o mesmo nome da mãe dela. Dá pra imaginar. Mas eu conheço uma história de uma mamãe, que a minha mamãe me contou quando eu tinha a sua idade, que está aqui neste livro. Uau! É a história de uma mamãe muito carinhosa. Qual é o nome dela? O nome dela é Maria. É igual ao nome da minha mãe. Eu fiquei tipo, nossa, a Maria Auxiliadora tem o mesmo nome de Maria, da Bíblia. Será que ela vai interpretar essa mesma personagem? E ela interpreta. Eu também fiquei tipo, e o homem que deu almeirim pra Joana também interpreta Jesus. E o padre que conta a história pra Joana, talvez ele faça algum personagem importante. Ele faz o arcanjo Gabriel. Meio engraçada essa coincidência. Eu acho que deve ter algum significado simbólico. Eu só não compreendi muito bem, mas acho que deve ter algum significado simbólico. E também, sobre a cinematografia desse filme, embora ela seja muito boa, tem algumas certas escolhas que me deixaram um tanto intrigado. Como, por exemplo, sabe a cena de Jesus quando ele é crucificado na cruz por algo que ele não fez e é um momento bastante impactante? Bem, o cenário de fundo dessa cena da crucificação é a Praia dos Afogados, lá no Rio Grande do Norte. É bastante confuso porque você não acha que um cenário de uma praia calma e tranquila não parece combinar muito para um momento em que é bastante triste, no qual Jesus morreu pelos nossos pecados para nos livrar das dívidas? Eu também achei meio estranha essa parte da cinematografia. Sobre as músicas, embora eu tenha gostado bastante delas, tem algumas certas faixas que parecem ser ao vivo,
Essa escolha também é meio questionável, porque geralmente eu não costumo ouvir músicas tipo ao vivo em certos filmes, mas elas são boas. Eu não tô dizendo que elas são ruins, elas ainda são muito bonitas e ótimas de se ouvir. Só essa escolha de faixas ao vivo que me deixou um pouco intrigado. E também terão certos momentos no filme em que o filme ele vai simplesmente parar durante o momento da história para você alguma cena do padre fazendo alguma coisa, ou visitando um hospital, ou visitando uma prisão, ou indo visitar seus pais, ou até mesmo um certo momento bem peculiar enquanto ele conta a história para Joana. Por exemplo, olhem só esse textinho. A história tá muito legal. E chegando em Jerusalém, Jesus dirigiu-se à casa de seu pai, o templo. Dom Fernando, seja bem-vindo. Não pare, tá lindo. Eu só vim aqui para visitar a paróquia. Mais tarde a gente conversa. Continue com essa belíssima história. Bem, essa é a Joana. Oi, Oi, Joana. a história tá muito legal. Jesus entrou em Jerusalém. É uma das partes que eu mais gosto. Quando Jesus entra no templo. Pois é bastante peculiar isso acontecer no meio do filme. Pra quem não sabe, esse daí é o Dom Figueiredo Fernando, que é o bispo do Santuário Terço Bizantino em São Paulo. E ele aparece no meio da história pra dizer algo do tipo: não pare, tá linda essa história, continue com essa história maravilhosa. É meio estranho isso acontecer no meio do filme. Porque, tipo, imagina que isso acontece, tipo, em um filme. Um detetive tá fazendo alguma pista e tudo mais. Nossa, eu tenho que ver essa pista aqui, essa outra pista aqui. Aí algum fã do filme aparece, abre uma porta e diz: então, cara, eu só quero te dizer que você tá demais, cara. Continue com esse mistério incrível, tá incrível esse mistério. Você é demais, cara. E o detetive fica, tipo, essa parte era pra acontecer mesmo? Isso aí era pra estar no filme onde eu tô atuando? Ok, então... É também meio estranho, imagina se isso acontecesse, seria um pouco bobo, não acham? Mas se é a intenção do filme, então eles colocaram aqui. Mas são apenas alguns problemas, só alguns probleminhas. Mas é claro que isso não impede o filme de ser ruim. E, em conclusão geral, eu fiquei bastante impressionado com Maria, Mãe do Filho de Deus. Ele é um filme surpreendentemente bom e gostei bastante de certos aspectos. Gostei que ele conta uma história simples, mas comovente e direto ao ponto. Os personagens são incríveis. A cinematografia é bastante impressionante. A atuação é muito boa. O padre Marcelo Rossi tá muito bom nesse filme. E as músicas são muito boas. Claro que tem alguns probleminhas mínimos, mas eles não impedem dessa experiência maravilhosa. Se você tá procurando por algum filme... que conte a história de Maria e de Jesus de uma forma simples e que todos possam entender, então acho que esse filme é perfeito para você. Eu darei a esse filme um singelo 8 de 10. Uma ótima experiência para todos e para a glória de Deus. Muito bem. Espero que vocês tenham aproveitado bastante minha análise, mas eu preciso sair e terminar esse vídeo de uma forma diferente. Erguerei as mãos e dar glória a Deus. Erguerei as